Salve Maria, salve Rosa Mística, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais uma live oracional nos perfumes de Rosa Mística, no nosso canal que leva o carisma e a espiritualidade de Rosa Mística aos corações. Que bênção, né? E gente, nós já estamos chegando aí, né, nos três, nada, rezando 40 dias com Rosa Mística, uma experiência de oração, sacrifício e penitência. Que bênção. Já já minha esposa está entrando aí. Opa, tá aí? Eu não tô Vai vendo. entrar aí. Ah, porque eu não tô vendo, só tá aparecendo eu. Tem hora que dá esses probleminha, né? Verdade, Tudo verdade. bem? Como vai, minha Comadre amada? Rose, boa noite. Manu Emanuele, que alegria ter vocês aqui conosco. Boa noite a todos. Ah, tá aí, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Salve Maria. Dona Margarida, é pro seu Paulinho, né? Não tá faltando, né? Estão aí Que firmes. bom, que bom. Então, gente, que graça, né? Olha o tanto que a gente já caminhou, né? Hoje vai ser o 37º dia, né? Que bênção, né, gente? Uma caminhada de fé, né? E a gente está aí rezando por tanta reparação, né, no mundo, né? 38º, amor. Desculpa, 38º é mesmo, falta 3 dias, 33º, 39º, 40º, é isso mesmo. Ó, já estava errando, né? Já caminhamos bem, né? Nossa, graças a Deus, né, gente? Quanta bênção, né? Que o Senhor nos proporcionou, né? Nossa, muito feliz por a gente estar chegando aqui. Graças a Deus, manter firme nesses 40 dias, né, amor? Sim, verdade. Muita graça, né? Muita graça. E a nossa fidelidade atrai a graça de Deus, né? Para nós e para todo o mundo. Então, tenho certeza que muitas bênçãos já foram e serão derramadas, né? Sobre todos nós. Verdade, em muitos corações, né? E tanto que Deus, né? Nós temos ficado fiel aqui e tenho certeza que Deus tem que ficar muito contente com isso, né? E espero que todos tenham feito o desafio de ontem, né, amor? O desafio de ontem foi rezar o Deus texto texto da de misericórdia. misericórdia pelos, pelos jovens, é isso? Isso. Então, pelo sofrimento dos jovens. Então, esse foi o nosso chamado. E hoje a gente vai rezar pela destruição da vida pelas drogas, né? Nossa, ai Deus, quanto sofrimento, né? Neste mundo, nas famílias, quanto que a droga acaba com as famílias, acaba com tanta coisa. Realmente vai ser, né, um momento muito importante a gente estar rezando, meditando e rezando sobre isso, né, gente? Verdade, eu não sei, eu acho que a maioria deve saber, nós participamos, né, de uma casa que acolhe mulheres em situação de rua, mulheres e crianças agora, né, em situação de rua aqui em Montes Claros. E assim, essa casa começou, 90% do nosso público eram mulheres e a maioria delas vítimas realmente de drogadição, né? Então, assim, a gente conhece na pele, né? A gente vê ali todos os dias o sofrimento que essas pessoas carregam por essa doença, né? Porque é uma doença muito séria. É tão séria e tão difícil que têm uma dificuldade enorme de conseguir sair dela, sair dessa vida. Então a gente vê, a gente acompanha ali a dor na alma que elas sentem, né? Querendo mudar de vida, mas o vício é tão forte que elas fazem loucuras, né? E algumas vezes não dão conta de sair. Então, assim, como precisa de intercessão, né? Como precisa de reparação, né? De auxílio realmente espiritual, inclusive, para conseguirem sair dessas situações, né? Então, vamos entrar em oração, né? Hoje, nesse 38º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de amor, Espírito de salvação, de graça,
Nós te pedimos nesta noite, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha nos batizar e nos santificar, pois nós precisamos de ti, Espírito Santo. Nós queremos a tua presença, mas nós necessitamos, Espírito Santo. Por isso nós clamamos, nos santifica, Espírito Santo. Vá dizendo para ele, eu quero clamar, eu quero pedir, eu desejo ardentemente, Espírito Santo, que tu venhas me consumir, que tu venhas trazer o teu fogo abrasador ao meu coração, para que eu possa cada vez mais me sentir apaixonado por Cristo, cada vez mais eu possa me sentir apaixonado por tua esposa, a Virgem Maria, cada vez mais, Espírito Santo, eu possa me sentir abrasado por uma forte caridade. Por isso eu te suplico, vem, Espírito Santo, sobre mim, abrasa a nossa esperança, Espírito Santo, abrasa a nossa fé, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, sobre nós, vem nos abrasar. Nós não queremos ser cristãos parados, cristãos como se estivessem mortos por dentro. Nós queremos ser esse sinal, esse sal e luz do mundo. Por isso nós te pedimos, vem sobre nós e nos santifica, Espírito Santo. Que caia por terra agora todo orgulho, toda soberba, todo egoísmo, todo preguiça e tibiez da alma. E por isso, tome o lugar, Espírito Santo, e nos santifique, Espírito Santo. Porque a alma morta é como uma droga, porque ela dá espaço, ela é como o ócio que leva, né, aquilo que o inimigo quer da nossa vida, o afastamento de ti. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem nos fortalecendo. Sim, Espírito Santo, como precisamos de ti. E nesse dia, Espírito Santo, eu quero me entregar a ti, Espírito Santo. Entrego meus pensamentos, toda a agitação dos meus pensamentos, todo o meu cansaço. Eu entrego, Espírito Santo, a vida de cada um destes que estão nos acompanhando. Eu te apresento, Espírito Santo, e eu te entrego. Eu te entrego, Espírito Santo. O Senhor sabe, Espírito Santo, daquilo que eles precisam. O Senhor sabe. Nós te entregamos, te apresentamos a vida de cada um de nós aqui, Espírito Santo. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso melhor companheiro, o nosso melhor amigo. Que o Senhor seja aquele Espírito Santo que possa nos conduzir sempre. E nessa noite em especial, nós queremos te pedir, Espírito Santo, direcione a nossa meditação e a nossa oração. Para essa causa, Espírito Santo, de tantas pessoas que têm tido suas vidas destruídas pela droga. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, vem trazer aos nossos corações a graça de colocarmos, nos sentirmos compadecidos, de termos misericórdia de tantas pessoas que sofrem nessa situação. Nós te pedimos, Espírito Santo. Bendito seja, Espírito Santo, te entregamos e consagramos esta meditação desse dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós vamos para a meditação, né? Para a 11ª reparação, pela destruição da vida pelas drogas. O trecho bíblico: assim Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que se prostituíram do mesmo modo e se entregaram a vícios contrários à natureza, são propostas como exemplo, sofrendo a pena de um fogo eterno. Vamos ver o que Nossa Senhora nos traz, né? Nessa meditação. Meu filho, quero convidá-lo a refletir sobre o quanto as drogas têm destruído a vida de tantas pessoas. Famílias sendo desintegradas, jovens perdendo sua força e beleza, entregues a outros tantos vícios e pecados. Enquanto plantamos o jardim do amor de Deus, o demônio planta droga da destruição da vida e da alma humana. Planta a ilusão no coração de tantos. Como o filho pródigo, muito alegre, meus filhos estão indo em busca da felicidade em um mundo irreal e ilusório. O demônio, com sua artimanha, apresenta a alegria e um anestésico para as dores profundas do coração e da alma, para depois deixar suas garras da destruição
da depressão e da dependência ao mal. Que grande dor trago em mim, pelas dores e pelos sofrimentos de meus filhos, prisioneiros do mal, espalhado por toda parte. Ai daqueles que promovem a degradação de seus irmãos, na ilusão do dinheiro fácil e do poder. A vida tem sido destruída pelas drogas que causam morte e sofrimento. Esses filhos amados, como o filho pródigo, precisam saber que podem contar com minha intercessão e o amor de meu filho. O Pai Celestial os espera. Confiem em seu amor. Seu lugar é junto do amor de Deus. Repare esses pecados para que esses filhos entreguem a mim seus prantos e voltem, porque estão comendo a lavagem dos porcos. Sou a mãe dos aflitos, que consola os arrependidos. Como desejo tirá-los das garras de Satanás. Clamo por todos eles. Ajude-me, meu filho, a reparar esses pecados pela salvação de seus irmãos. E façam tudo o que tiver a seu alcance para ajudá-los a sair desse lamaçal. Seus atos de reparação irão agradar muito meu divino Filho, que concederá muitas graças e libertações a meus filhos. Reparem e rezem. Forte, né? Profundo. Tem umas coisas aqui que marca a gente, né? Aqui, vou ler algumas coisas aqui. Enquanto plantamos o jardim do amor de Deus, o demônio planta droga da destruição da vida e da alma humana, né? Porque as drogas são uma coisa demônio mesmo, né? Assim, ó, é algo que ele plantou para destruir vidas, né? E enquanto a gente se preocupa, né? Nossa Senhora está falando, estamos plantando o jardim do amor de Deus, né? Ele está plantando outra coisa, né? E quando começa o trecho bíblico, fala assim: Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas que prostituíram do mesmo modo, se entregaram a vícios contrários à natureza, né? Porque é contrário à natureza, você acabar, destruir o corpo, né? Ficar com um vício que te faz roubar, matar, prostituir, que leva a tantos outros vícios que você tem dificuldade de se libertar, né? São propostos como exemplo sob a pena de um fogo eterno, né? Quer dizer, é aquela coisa que parece que a pessoa não consegue sair, né? Parece que é um sofrimento ali, sofre com aquilo, ela se degrada no corpo, na alma, na mente, no psicológico, em todos os sentidos, né? Então, é como se fosse a pessoa está se punindo a si próprio, né? E aí, o que ela diz aqui, né? Também me chama muita atenção. Repare esses pecados para que esses filhos entreguem a mim seus plantos e voltem, né? Porque estão comendo a lavagem dos porcos, né? Porque a gente que mexe com situações assim, é uma degradação total, né? Total. E a gente vê, né, que no início é tudo uma beleza, né? Começa ali, né, vai indo, né? Aí vem aqueles, eu chamo de lobos ferozes, né? Não, vambora, vai, aí consome uma vez, consome segunda. Quando vê, já está viciado, já está pegando dinheiro do pai, da mãe, já fica nervoso, já fica querendo bater nas pessoas, alguns violentos. E mente muito, né? Quer dizer, tudo que é pecado, a droga vai levando a pessoa, né? Então, quanto que a gente precisa clamar, né? Quanto que é sofrimento, porque, como diz aqui Nossa Senhora, eu quero tirá-los das garras de Satanás, porque eles estão nas garras do inimigo, né? E o inimigo se alegra em ver o sofrimento do ser humano, né? Tanto o sofrimento presente, como quer levar para o sofrimento eterno, né? Então, realmente é uma situação muito séria, né? Não é fácil de ser resolvida, mas muito sério, né? E que a gente tem que rezar, reparar, pedir Nossa Senhora ajuda e fazer algo, né? Também, né? Como no caso nosso, a gente chamado por Deus, né? Sentindo esta vocação a trabalhar com essas pessoas em situação de rua, a gente criou a casa para mulheres em situação de rua e buscamos ajudá-las nesse processo, né? Nesta obra que Nossa Senhora nos pediu, que Jesus nos pediu, que é a Casa de Acolhimento Rosa Mística, né? Ajudando, contribuindo, né, de alguma forma para criar um ambiente favorável
para tirar essas pessoas das drogas, né, amor? Acho que esse é um chamado prático, concreto, né, que a gente Sim, busca responder. sim, sim. E eu digo que assim, é tão triste quando você vê, porque a gente, por exemplo, a gente vê aquelas meninas quando chegam lá na casa, é assim, é incrível como o inimigo de Deus, assim, e lógico que as drogas é um instrumento de Satanás, né? Fato, porque mata, porque destrói, porque realmente assim tira todo o que é projeto de Deus para aquela vida. Quando elas chegam na casa, é assim, é de cortar o coração. De cortar o coração. Quando você vê assim, ela desfigurada, fisicamente inclusive, né? Assim, desfiguradas. Né? Eu falo aquela beleza que o ser humano tem, né? Isso que é próprio do ser humano, cada um tem sua beleza. Elas chegam lá desfiguradas. Né? Quando elas, dali um mês, já estão outras. Né? Parece que vai resgatando ali aquilo que foi o projeto sonhado de Deus para elas, né? Eu já tentei Dignidade, algumas. né? A imagem e semelhança de Deus, a gente vai vendo ali Exatamente. até no físico, né, em tudo, quer dizer, a dignidade que elas são imagem e semelhança de Deus, a gente vai vendo que elas vão resgatando, né, à medida que os dias e as semanas vão passando, que a gente vai vendo isso, né, essa mudança, né. É muito notório isso, né? É muito notório, assim, da devastação que a droga faz. E só que como é uma doença, né? Como ela é uma doença, e é um processo delicado, porque deveria envolver família, deveria envolver espiritualidade, deveria envolver uma série de situações que muitas vezes elas não têm, né? Muitas dessas pessoas não têm suporte mais, porque a família já cansou, porque elas já estão tão ali no meio, né? Há tanto tempo que não dão conta mais de sair. Então, no caso da casa, que se coloca nesse papel de ser ali um acolhimento de fato, né? Um amparo para elas, a gente vê quando elas dão conta de sair, né? A gente tem vários casos, graças a Deus, né? Sim, sim. Vários casos de meninas, de mulheres que dão conta de sair daquela vida. Eu falo como é lindo ver o processo, né? Como é É. lindo exercendo ali a maternidade. Elas, Ou elas exercem. resgatando o laço com a família, né, ou com o trabalho, e com, né, quando a gente percebe isso, quer dizer, gente, parece que é vida para a pessoa, né? É. Então, assim, e aí a gente vê é, como que o agir de Deus, como que é necessário que nós reparemos. Porque, na verdade, eu falo que Jesus ainda não voltou pela segunda vez, né, para arrebatar o mundo todo, porque tem muita gente ainda perdida. Né? Tem muitos jovens, não só jovens, mas tem muita gente ainda perdida, né? Que precisa se encontrar com Jesus, precisa ter essa experiência de volta para Jesus. Quantas pessoas, quantas mulheres, homens, né, que estão ali perdidos no meio das drogas. E o pedido de Nossa Senhora hoje para nós, né, para você que entrou aqui nessa live, para nós que estamos aqui, é que nós sejamos esse braço estendido em vários aspectos, mas nesse momento com as nossas orações, né, que a gente possa fazer essa reparação do dia de hoje, né? Nossas orações possam voltar para essas pessoas, para o coração de Deus se derramar em misericórdia por elas e que realmente uma graça aconteça, né? Uma graça aconteça e elas realmente tenham uma graça de reencontrar Jesus, né? Graça de terem suas vidas refeitas, de voltar lá aquele projeto de amor que Deus tem para cada um de nós, porque eu digo sempre, né? Antes do nascimento de cada um de nós fomos sonhados por Deus. Né? Nós fomos sonhados por Deus. Cada um de nós foi sonhado por Deus. Essas meninas, esses homens, essas pessoas que entram nas drogas também foram sonhos de Deus. Imagina quanto dói o coração de Deus, né? Ver essas vidas desfiguradas dessa maneira pela ação de Satanás. Deve doer o coração de Deus. Porque dói o nosso humano quando a gente vê as meninas lá. Né? Imagina o de Deus como não fica. Ele como pai criador. Então, o pedido de Nossa Senhora aqui para nós, e é isso que ela coloca aqui para a gente de uma maneira muito clara, né? Ajude-me, meu filho, a reparar esses pecados pela salvação de seus irmãos e façam tudo o que tiver a seu alcance para ajudá-los a sair desse lamaçal. E ela finaliza que os nossos atos de reparação irão agradar muito o coração de Jesus, né? E considerar muitas graças e libertações. Então é nessa fé que nós vamos fazer essa oração, né? Nessa fé que nós vamos entregar, consagrar a vida de tantas pessoas que hoje estão sem vida,
né? Estão vegetando, estão ali realmente como naquela parábola do filho pródigo, estão ali no meio do chiqueiro, né? Comendo a lavagem dos porcos e quando encontra, né? Nós temos várias meninas que passam dias sem comer, alimentadas só pelas drogas. Dias. Em questão de dias, elas perdem 10 quilos. Então, assim, Muito triste, né? Gente, se a gente imaginar, parece que a gente está falando aqui, mas quem conhece, vive ao extremo esta realidade, acompanha, sabe que quanto sofrimento é isso. É como se fosse a lavagem dos porcos mesmo, né? E aí, o que a gente tem que notar é que o pai está lá esperando, né? O pai, Deus, está sempre aberto. E a mãe intercedendo, volta, meu filho, né? Vem tem várias obras, né, que ajudam, a nossa casa é uma, né? Nós estamos lá sempre prontos para acolher, cuidar, para mudar essa realidade, né? Então, a gente acredita muito que o amor muda essa realidade. O amor e o acolhimento pode mudar essa realidade, né? Nós não estamos para julgá-los, mas para ajudá-los, né? Para buscar essa mudança de vida, né? Para eles, né? Então, quanto temos que rezar por eles? verdade. Então, já vai fechando seus olhos, se você, né, puder fazer nesse momento. Vamos nos colocar em oração. Vamos apresentar para Jesus a vida de tantas pessoas que nesse momento estão nos becos da vida, né? Que nesse momento estão se drogando, que nesse momento estão sendo vítimas dessas artimanhas de Satanás. Quantos estão prostituindo para dar conta de pagar a droga? Quantos estão desviando aquele dinheiro que ele recebe para comer, para comprar drogas? Quantos projetos de Deus sendo borrados por essa ação maldita de Satanás? Por isso nós te apresentamos, Jesus. Nós apresentamos teus filhos, Pai, tantas vidas, Senhor, que são tuas, Pai. São tuas vidas, teus filhos, nossos irmãos. E nós clamamos, Pai, pela vida de cada um deles. Nós clamamos pela ressurreição deles, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que essas almas possam voltar a viver, Pai. São ossos ressequidos, que já perderam o sentido de suas vidas, que muitas vezes não tem mais propósito nenhum, que ninguém mais acredita, nem eles mesmos, Pai. Mas o Senhor acredita e o Senhor espera. Como esperou aquele filho pródigo, o Senhor os espera. E por isso nós estamos aqui, Pai, para junto com o Senhor rezar e reparar pela vida de cada um deles. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Mãe amada. Coloca, Mãe, teu manto de amor sobre essas vidas. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que derrama sobre eles, onde estiverem nesse momento, derrama sobre eles. Naquela alma que estiver pronta para essa mudança de vida, que dê a graça desse milagre, dessa graça, dessa restauração de vida, da alma dessas pessoas que se encontram tão machucadas, tão fragilizadas. Nós te pedimos, Espírito Santo, envia, Mãezinha, teus anjos santos, teus anjos, sobre cada um desses lugares onde eles se encontram. Nós queremos te pedir, Mãe, visita a nossa casa de residência, as meninas que lá estão, as que já passaram pela casa e já voltaram ao mundo das drogas, visita, Senhor. Visita a Santa Casa de apoio às drogas, para que o Senhor possa dar força a essas pessoas de mudarem. Visita, Senhor, transforma o coração, Senhor, destes que vendem, que traficam, que eles possam serem tocados na sua alma e possam verter, voltar o teu olhar para ti, Senhor, e serem tocados no teu coração, essa vida e este mundo, Senhor. Nós clamamos agora os teus santos anjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eu quero clamar agora os tronos, os principados, as potestades, os querubins, os serafins, as virtudes, os santos anjos, 9 coros celestiais agora,
que venham agora em favor daqueles que estão sofrendo no mundo das drogas e venham agora derrubar todos aqueles inimigos, derrubar todos aqueles espíritos malignos que estão levando esses jovens a errarem, a pecarem, e tantas pessoas, inclusive pais de família, mulheres, até crianças, vem agora passando em cada lugar, em cada cidade, em cada rua deste mundo. Vem agora exército celestial para expulsar esses inimigos da alma humana, esses anjos decaídos. Venham agora e tenha misericórdia agora dessas pessoas, e que elas possam se sentir tocadas na alma, convertidas. Nós te clamamos, Senhor, misericórdia. Eu te clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo agora pelo sangue, pelas lágrimas de sangue de Nossa Senhora Rosa Mística, pelos méritos de Nossa Senhora, de São José dos Santos. Que se recanda leharia, laharia, landalabari, alandaria, alandá. O que andari, xandaleharia, olandari, dialanda. Xandaria, alandaria, alanda. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a nossa oração neste momento, Senhor. Que o Senhor vai enviar os teus anjos para que muitos inimigos sejam derrubados agora, Senhor. Suporte de socorro, Senhor. Há muitos que estão sendo deludibriados agora, Senhor. Que eles possam agora recuperar a mente, a visão e possam enxergar as armadilhas que estão caindo. Nós te pedimos, Pai. Amém. 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 E o nosso desafio de hoje, né, para amanhã, na verdade, é que você possa fazer um jejum para que essas pessoas sejam libertas das drogas. Então amanhã, se você não tiver nenhum, né, problema de saúde que te impeça de fazer, faça esse desafio, né, ofereça para Jesus uma de suas refeições. Né? Se você conseguir ficar o dia todo sem se alimentar, ótimo, mas se não, tire uma de suas refeições, né? E quando for se alimentar, a gente sempre diz, coma menos e menos bom, né? Mais simples. Faz parte também do processo de jejum. Né? Então, que a gente possa jejuar e, ao jejuar, oferecer por essa causa. Senhor, eu te ofereço, né? Pela libertação das drogas de tantas pessoas que se encontram nessa situação. Você pode fazer o jejum da igreja, né, que é, como a Eliane falou, tirar uma refeição. Então, se você tomar café da manhã, você não vai almoçar, né? E aí, à tarde, você não come nada e só coma à noite. Ou você pode, não tomar café, aí você almoça, nada de extravagância. E aí, à tarde, você não lancha, deixa para você comer após as 6 horas, né? É uma pequena penitência, mas entregando isso para Jesus, tá bom? Para essa causa. Então vamos fazer a nossa oração, né? De término da nossa meditação, que está na página 37 do nosso livrinho, né? Rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística, na página 37. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estiveste aos pés da cruz de teu Filho e estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador, e as leis de Deus não são levadas mais em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão a graça da libertação de tantos das drogas. E também pedimos pela festa da Rosa Mística, que começa segunda-feira na nossa paróquia, na qual a Casa de Acolhimento é festeira. Grandes graças e bênçãos a todos que rezarem essa trezena. Rosa Mística, eu quero chorar contigo. Ensinai-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje eu quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar
pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje eu quero chorar pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha mãe Rosa Mística. As tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Nesse instante de silêncio, diante da cruz de Cristo na nossa frente, vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai pela libertação das drogas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Glória Pai, ao Pai, ao Filho Filho e ao e ao Espírito Espírito Santo, Santo, como era como no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Abençoe-nos, Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Tenhamos uma noite abençoada em nome do Amém. Senhor. E amanhã, 8 horas, estaremos aqui, né, para rezar o 39º dia, nosso penúltimo dia da quarentena. Deus abençoe. Que bênção. Obrigado, Eduardo. Gratidão também, viu, Simone, né? Grande abraço a você e a Yasmin. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.